Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você sabe o significado da palavra estratégia? O que é estratégia? Estratégia é uma palavra que tem origem grega, que significa plano, método, manobras ou estratagemas usadas para alcançar um objetivo ou resultado específico. Na sua origem, essa palavra estratégia, ela estava estritamente relacionada com a arte de fazer guerra. Então era utilizado aí por um líder militar aí como um general. E aí só mais tarde, que passou a ter essa abrangência, da palavra. Vários significados hoje, você vai ter para a palavra. E o conceito de estratégias vai estar aí em vários contextos. Mas, quando a gente pensa em estratégia hoje, normalmente vai ser utilizada aí como algo estipulado para passar algum problema. Nesse caso, então, você pode utilizar aí como sinônimos, habilidade, astúcia, esperteza. Você vai ver outras palavras, a estratégia sendo utilizadas também em outros contextos, como pensamento estratégico, jogos de estratégia, Quem joga xadrez aí fica pensando aí naquelas estratégias, estratégia empresarial, Uma empresa aí pensando a sua estratégia de marketing, por exemplo. Então, a palavra estratégia tem aí um conceito muito amplo. Mas eu gostaria de pensar com vocês nesta noite acerca desse conceito primário, que é a estratégia, esse substantivo feminino ligado à guerra. Assuntos militares, que vai dizer assim: arte de coordenar a ação das forças militares, políticas, econômicas e morais implicadas na condução de um conflito ou na preparação da defesa de uma nação ou comunidade de nações. Ainda, parte da arte militar que trata das operações, movimentos de um exército até chegar em condições vantajosas à presença do inimigo. E aí deixe-me repetir esse final de estratégia. Parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército até chegar em condições vantajosas à presença do inimigo. Irmã Marli, o que você está aí pensando acerca dessa estratégia militar? Eu tenho pensado já há alguns meses na história de Davi e Golias. Inclusive eu falei uma quarta-feira acerca disso, eu disse que eu estava aí preparando, pensando nessa mensagem, que eu não sabia se seria só para aquela quarta ou se de fato eu traria uma mensagem, para a igreja. E realmente eu tenho pensado nisso. Na estratégia de guerra, na estratégia do inimigo. Eu tenho pensado na luta de Davi e Golias. Na verdade, se você pensar em termos de guerra, você deveria pensar numa ordem correta, que seria aí na luta de Golias e Davi. Nós temos nesse texto a presença aí de um gigante e de um menino. Um herói de guerra e um rapaz que não tinha nem idade para estar no exército do seu país. Nós temos alguém famoso, conhecido em seu país, contra um rapaz
que não era chamado nem para assuntos importantes familiares. Basta você lembrar de quando Samuel visita a casa de Jessé, em que os filhos estão ali, com exceção de Davi, que estava no campo, apacentando as ovelhas de seu pai. O que deu errado para Golias? O que deu certo para Davi? E quando eu falo isso, é claro que nós sabemos que Golias afrontou o Deus vivo. E mesmo que Davi não fizesse nada, ficasse só parado em frente a ele, Deus tem todo o poder de abrir a terra e engolir Golias. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo exatamente uma estratégia de guerra, uma estratégia de luta. Eu vejo a condução que Deus deu a Davi. E aquilo que ele fechou os olhos de Golias para ver e perceber diante de quem ele estava e com quem ele iria lutar. E é sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Abra aí o texto de 1 Samuel, capítulo 17. Eu aconselho que você faça a leitura do capítulo todo, mas aqui nós vamos fazer apenas a partir do verso 31, que nos diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Note que a luta de Davi, perdão, meus irmãos, que a luta de Davi era uma luta justa. Ele estava lutando porque Golias afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Davi vai confiado no Senhor, tão somente em Deus. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da funda, foi-se chegando aos filisteus. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou, e deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia na mão de Davi espada. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembainhou, e o matou, cortando-lhe a cabeça, e cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Eu li até o verso 51. Se você conhece a história de Davi, você sabe que ele foi ungido rei, né? Samuel unge Davi rei. E ele continua, depois da unção, trabalhando com seu pai, apacentando aqui as ovelhas, né? O rebanho do seu pai. Mas esse texto aqui, o texto de 1 Samuel, vai mostrar a história, vai narrar que, de fato, Davi tinha aí o direito inegável de ser o rei de Israel, de governar o povo de Deus. Se você pensar, né, se você estiver aí olhando para o pensamento do Antigo Oriente, você vai ver que um dos elementos para um rei, para uma liderança ideal, era que ele fosse um herói, um guerreiro. E aqui você tem o rei de Israel acuado, escondido aí em uma tenda, e um jovem que não tinha idade nem para estar lutando a favor do seu povo, que ouve a afronta do inimigo, sabe quem é Deus e diz: isso não vai ficar assim, Deus vai derrotar este filisteu. E é hoje é o dia. O texto vai dizer aí aonde as duas, né, o início do texto do capítulo 17 vai dizer aí onde o exército dessas duas nações estavam. Vai falar que pelos filisteus tinha aí um homem, um guerreiro. Era aquele guerreiro que vai lutar com um único combate. Ele se coloca à disposição para lutar pelo seu povo. Poupa aí o exército, o seu exército, e diz que ele vai lutar. Ele vai substituir um exército inteiro. Então aquilo ali seria um duelo. Entretanto, o oponente precisaria estar à sua altura, ser forte como ele. Quem deveria, então, assumir esse combate? Certamente aqui seria o rei. Se você olhar a descrição de Saul, que a Bíblia faz de Saul, era aquele homem que se destacava de todos os outros. Ele era o mais alto. 1 Samuel capítulo 9 vai falar acerca disso. Mas Saul não tomou nenhuma posição para lutar contra o filisteu. É claro que Golias aqui estava sendo extremamente soberbo, não é? Golias,
devia ter aí quase 3 metros, 2,90 m, essa deveria ser a altura dele. E aí o texto vai dizer que ele tinha aí um capacete de bronze. Só esse capacete devia pesar aí uns 60 quilos. Ele tinha aí uma lança, né? Que ele levava essa lança, né, para aquele combate corpo a corpo. Ele tinha aí uma longa, uma haste, né, longa, que devia pesar aí uns 7 quilos. Essa espada, né, tinha aí ele tinha uma espada longa. Ele tinha um escudo enorme. Havia 2 tipos de escudo, ele tinha aí o maior. Se você olhar a forma como a Bíblia vai descrever o aparato, né, roupa, vestimenta de Golias, era uma máquina. Era verdadeiramente uma máquina de guerra. E ele passou aí muitos dias desafiando o povo de Deus, que ficou acuado. Eles ficaram espantados, eles temeram muito, o exército ficou apavorado. Eles esqueceram quem eles eram. Eu falei aí acerca disso, né? Acho que domingo passado. Você precisa saber quem você é e a quem você serve. Eles esqueceram dos livramentos que Deus havia dado, de como Deus havia feito maravilhas. 40 dias está lá naquela mesma questão, naquela mesma afronta. Foi um longo período ouvindo aí os insultos de Golias. E aí, você vai ver que Jessé manda que Davi vai ver seus irmãos lá no campo de batalha, manda aí alguns alimentos para que Davi leve. Olha, vá saber como é que são seus irmãos na guerra. Jessé leva e manda alimentos e quer saber. Manda alimentos para a tropa, mas quer saber notícia dos seus filhos. Saul, que não luta, promete riquezas para quem for lutar. Olha o que ele vai prometer. Verso 25 vai dizer isso. Ele promete riquezas, isenção de taxas e de deveres de serviço público. Ainda vai dar a mão da sua filha em casamento ao homem que vencesse Golias. Quando Davi chega que ouve aquilo, diz: o que é isso? O que esse homem está fazendo? E aí ele começa a se inteirar, é repreendido por Eliabe, seu irmão mais velho, foi bastante rude. E aí, quando ele toma ciência de tudo que está acontecendo, ele é levado até o rei, que diz: olha, o teu servo irá. E aí eu fico pensando nessa imagem de Saul com Davi, muito jovem, sem nenhuma experiência. Saul olha e diz: não, olha, eu estou desesperado, mas você não pode fazer isso. Mandar você é uma ordem de suicídio. É mandar você morrer.
Você é muito jovem, não tem experiência nenhuma. Esse aí já tem um currículo extenso. É guerreiro desde a sua mocidade. Você nem ingressou nas fileiras do exército. Davi então fala para eles das suas experiências no passado e de como Deus dera a ele, a Davi, vitória. E ele diz com muita confiança, sabendo quem ele é e a quem ele serve, que Deus faria o mesmo. Porque a afronta não foi a ele, Davi, não foi a Saul, o rei, mas foi ao Deus vivo que estava ouvindo todas aquelas coisas. Saul vestiu Davi com as suas próprias vestes, capacete, a couraça. Davi diz: não, essas não são as minhas armas, são as suas armas. Eu não sei andar com isso, nem sei lidar com isso. Eu vou lutar com ele da forma como eu tenho feito até hoje. Vou confiar naquilo que o Senhor tem dado nas minhas mãos. Ele diz que ele toma o seu cajado. Ele estava despreparado para lutar com Golias como um soldado armado. Então ele se prepara para lutar como um pastor de ovelhas, com aquilo que ele tem estado nas suas mãos durante toda a sua caminhada, com o seu cajado. Ele tinha experiência com a sua funda, com as pedras, com o tipo de pedras, com o tamanho, com a uniformidade. Ele sabia do que era necessário para ele alcançar a vitória. Quando ele colocasse a pedra na funda, o atirador precisava girá-la sobre a cabeça para dar impulso. E quando ele soltava o cordão, era arremessado em direção ao alvo. Não havia atiradores no exército? Havia. Atiradores de funda era uma categoria comum de soldados nos exércitos do Antigo Oriente. Mas nenhum deles conseguiu olhar e ver que a arma que estava nas suas mãos, colocada diante de Deus, poderia ser uma arma poderosa. Davi era um jovem ruivo e de gentil aspecto. Ele não tinha idade, nem as marcas de um soldado. Nem barba ele tinha. Aquela aparência de menino ofende a Golias. Ele viu depois ele com um cajado de pastor, e aí que a raiva dele aumenta. Ele começa a amaldiçoar a Davi. Golias tratou Davi com desprezo. Davi vai dizer para ele: eu estou saindo em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. A expressão Senhor vai estar falando aqui do relacionamento e da aliança de Deus com o seu povo. Davi estava aqui dependendo tão somente do poder de Deus. O Senhor, o guerreiro, o defensor do seu povo.
O que Davi pretendia? Pretendia que o seu nome fosse afamado? Não. Ele pretende aqui que a sua vitória demonstrasse que em toda a terra, para toda a terra, que o Deus de Israel existe, que ele livra os seus, que ele é o Deus verdadeiro. Você vai ver, abaixo do verso 48, que é Davi que se apressa para o combate. Era parte da estratégia de Davi. Ele precisava se adiantar em relação ao gigante. Ele foi guiado pelo Senhor. Você vai ver que ele atinge com uma pedra a testa de Golias, que cai. E depois ele vai e corta a cabeça. Eu imagino aquela cena diante dos filisteus. Era câmera lenta. O seu guerreiro caindo. E Davi lhe cortando a cabeça. Aí há uma perseguição. O exército volta vitorioso. O que eu gostaria que você pensasse nessa história que eu acabei de contar, de ler para vocês? Ninguém pode duvidar aqui que a vitória de Davi sobre Golias, e aí de Davi sobre Golias, foi uma ação divina. Ponto final. Não tenho o que dizer. Foi Deus que deu vitória ao seu povo, e aí utilizou uma pessoa improvável, Davi. Afinal, a afronta foi contra o Deus vivo, o Deus de Israel. E ele mesmo vela pelo seu nome. Mas eu quero que você pense que aqui no campo de batalha, eu quero que você pense aqui na estratégia militar utilizada, a estratégia de guerra. O que deu errado para Golias? Qual foi a falha na escolha da estratégia? Golias, meus irmãos, apesar de ser inimigo do povo de Deus, ele era alguém queridíssimo na sua nação. Ele era um herói de guerra. Ele estava acostumado a guerrear. Ele era, como eu disse anteriormente, essa máquina de guerra. Alguém conhecido, alguém querido no seu país, pelo povo comum. Era alguém respeitado pelos seus líderes, por aqueles que lideravam a sua nação, o seu exército. Era alguém respeitado, admirado pelos seus companheiros. E qual foi a falha? Ele menosprezou o inimigo. Ele não se preocupou com as armas, as estratégias de luta. Ele olhou para Davi e pensou: já já estarei em casa para comer e descansar. Não tenho que me preocupar. Ele menosprezou o inimigo. E Davi? Davi sabia com quem estava lutando. Davi percebe, viu que uma luta corpo a corpo, ele não teria nenhuma chance. Ele viu que a luta com a espada também não. A vitória dele consistia em jogar o inimigo no chão. Ele só conseguiria vencer se o inimigo tocasse o solo. E quando eu digo isso, eu estou pensando na estratégia militar apenas. Então ele escolheu a arma que ele manuseava bem, a funda. Ele não aceita lutar com as armas de outros. Foi somente quando o inimigo tocou o chão que Davi pôde matá-lo, usando a própria espada do inimigo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. O diabo sabe que para derrotar os filhos de Deus, os heróis de Deus, ele precisa derrubá-los, jogá-los no chão. Você precisa lembrar que nós estamos vivendo uma luta diária e que o inimigo tem lutado contra a sua vida.
Então tenha cuidado. Não menospreze o inimigo. Não brinque com o pecado e nem forneça armas a ele. Quando se está no chão, é com a sua própria espada que ele corta a sua cabeça. Davi, mais à frente, esquece disso. E o diabo só não o venceu quando ele estava no chão, porque ele consegue olhar para Deus e dizer, Salmo 51 vai dizer isso, ele peca e pede perdão. Pequei, contra ti pequei, mas tem misericórdia e me coloque novamente em pé. A vitória o Senhor deu ao seu povo. Golias, um grande herói, perdeu a batalha. Menosprezou o inimigo. Ele afronta o Deus vivo, mas ele não sabia que aquele, de fato, era o Deus Senhor. Ele tinha os seus próprios deuses. Mas olha para o inimigo e o menospreza. E é por isso que ele cai. Não faça isso. Não brinque com o inimigo. Mas peça ao Senhor que te ajude, lhe dê forças para vencê-lo. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.